E qual que é a tua visão, né? Você que tem contato com muitos escritórios hoje, sei lá, conversou com diversos escritórios bacanas, super bem-sucedidos. Qual é a característica que você enxerga nos escritórios que são escritórios preparados para esse futuro aí que você vislumbra, né? Cara, de forma intuitiva, eles seguiram esse caminho dos 7 P's. Então, o primeiro P é você ter um posicionamento estratégico. Então, você definir o seu mercado, foco ali. Segundo lugar, é você ter ali um padrão. Padrão de entregável, padrão de preço, padrão de serviço, SLA, canais de atendimento. Depois você passa por você ter uma plataforma tecnológica que vai te permitir executar esse padrão. De novo, é muito difícil porque você tem todos esses diferentes sistemas em um silo, então não é um trabalho fácil. Depois você ainda tem os processos. Então não adianta, né, todo mundo falar, poxa, eu tenho um RP, agora resolvemos o problema de gestão. Não é isso. Você precisa ter um processo, você precisa parametrizar, você tem que ter rotinas. Então, de novo, processo é fundamental. Depois você precisa ter pessoas que você treine e alinhe para seguir o seu processo e usar o seu parque tecnológico, sua plataforma. Depois, cara, você ainda precisa ter ainda uma parte que é muito chave, que é, cara, como é que eu posso dizer? Uma performance. E performance, cultura de performance. Tá. Então, de novo, alinhar essas suas pessoas, esse seu processo, etc., que vão chegar no resultado para você e para o seu cliente. E, por fim, produtividade. Produtividade, aí, assim, tanto pode ser de rotina, tanto pode... a parte de cultura de resultado ali, cultura de performance é muito importante, mas para nós a gente tem conseguido maximizar muito a produtividade a partir de inteligência artificial. Então, assim, esses são os 7 P's que, de novo, acho que os empresários contábeis que são bem-sucedidos, eles seguiram essa escadinha, digamos assim, às vezes de forma intuitiva, e por isso eles estão conseguindo ter um resultado melhor. Mas o contador que ele trabalha ali no sistema da parcelaria, é virtualmente impossível ele seguir essa rota, e aí por isso a gente criou o BeHub Partners. Então a gente atua em parceria. Eu adoro isso da BeHub, a gente não rouba monte, a gente atua no formato de ganha-ganha. Então a gente não é o inimigo da contabilidade online que veio para destruir o mercado e roubar monte, não, cara. Aqui a gente quer ser o braço direito e permitir a ele fazer essa ponte para o futuro, que de outra forma vai ser bem trabalhoso. Para nós foi muito trabalhoso, a gente investiu milhões em tecnologia, batemos muito cabeça, erramos muito para a gente aprender e estar onde a gente está hoje. Sim. E eu realmente acho que assim, não tem outro jeito de passar, é uma estrada dolorosa. Sim. Vou fazer uma pergunta que talvez é uma pergunta também uma provocação, e isso eu estou trazendo ela aqui com a cabeça do meu amigo contador que tá nos vendo aqui, né? Você é um cara que vem de outros mercados bem sofisticados em aspecto de finanças, em aspecto de venture capital, sabe? É um outro mundo, né? Acho que você tem muita consciência disso, que pra gente que é pequeno empreendedor, é um mundo diferente. Sim. Você enxerga o negócio com outro tipo de potencial, o que eu particularmente, né? Agora eu falando Matheus, eu quero muito aprender mais sobre isso, adoro, acho super legal, mas é uma coisa muito distante da realidade do pequeno empreendedor. E o contador, muitas vezes, ele nem entende, cara, o que a BeHub tá fazendo, como que ela tá fazendo esse negócio ser sustentável, né? Porque você hoje, você traz o contador como parceiro, absorve o lado em tese, que é o que mais pesa, que é o lado operacional, e consegue fazer esses pratos se equilibrarem, e para muita gente você tá fazendo aí uma mágica, é um mistério. E eu queria que você explicasse, cara, a importância dessa armadura que é a tecnologia, que a gente falou aqui um pouco antes, e o que você entende como modelo de negócio BeHub para tentar a gente desmistificar um pouquinho isso para quem tá ali assistindo e não tem a visão que você tem. Olha, sabe o que eu posso te dizer? Tem muita bullshitagem no mercado, né? Então todo mundo fala, né, que a dor é vender, que a dor do cara é ter um preço ali no final do dia, porque em tese tá a operação resolvida. Mas na verdade, cara, tem uma parte estratégica, tem uma parte, cara, ali dele entregar um serviço de qualidade que é fundamental e que ninguém fala. Mas ali, na nossa visão, tá o tesouro. Se o cara só vai conseguir vender, prosperar, ter sucesso, se primeiro ele entregar com qualidade. E aí criou-se esse mito de que operação é commodity. Sim. Pode até ser que ela venha a ser commodity, mas na prática o que a gente vê é um volume de não entregáveis, de problemas de multas, de não conformidade muito grande. E isso para nós é a base para esse cara ter a ambição de depois crescer. Não adianta eu crescer com o meu funil furado.
Se eu colocar para dentro, mas o cara estiver saindo, não adianta. Então, assim, isso eu tô dizendo porque, cara, para você construir um negócio que ele seja passível de você captar investimento de venture capital, você precisa ter escala. Sim. E se for um mercado realmente commodity, operação, nós vamos ganhar. Sim. Por quê? Porque a gente precisa ter escala para você investir nisso. Então, o que eu posso dizer? Cara, você pegar a NVIDIA, você pegar as empresas que elas conseguem prosperar em mercados de escala, é porque elas conseguiram fornecer a pá para a exploração do ouro, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo. E, cara, a gente investe milhões todo mês para a gente construir nossa plataforma. Poxa, um escritório de contabilidade consegue fazer isso? Ele consegue contratar a pessoa, treinar ela, cara, em escala, fazer isso. Pô, ele tá sempre, cara, correndo ali pra né, quase que atrás do rabo. Então, sim, a gente tá fazendo esse investimento por ele, pelo contador. Sim. Então, assim, essa é um pouco... Normalmente, as empresas que conseguem captar, elas estão enxergando um ângulo que as pessoas não enxergam. Sim. Então, todo mundo tá vendo, cara, esse contexto. Não, preciso vender mais, preciso... Cara, contabilidade consultiva. Pô, legal, pra você ter contabilidade consultiva... Primeiro você tem que ter um fechamento. Sim. Se você não tem um fechamento, como é que você vai dar ali insight para o seu cliente? E como é que você vai ter um fechamento se você não tem um processo? Se você não tem tecnologia? Então, assim, cara, a gente acabou indo um pouco mais a fundo e a gente descobriu que, assim, cara, na verdade, ninguém está conseguindo entregar. E, na verdade, cara, tem uma onda gigante que está vindo por aí, que é a reforma tributária. Então tem valor nesse negócio. Sim. Se você fazer isso bem feito, na verdade eu vou estar te empoderando a gerar um serviço de maior valor agregado ao seu cliente. Uhum. Então isso que a gente está conseguindo fazer com os nossos parceiros. Uhum. Mas de novo, totalmente contra-intuitivo. E se a gente estivesse sendo guiado ali pelo patinho feio, né? Falar, pô, vou terceirizar o processamento. Cara, terceirizar o processamento historicamente deu muito errado. Mas aí você vai ver as empresas que fizeram isso. Cara, elas captaram de investidor? Não, elas estão fazendo o mesmo jogo que um escritório de contabilidade tradicional. Não vai dar certo, entendeu? Sim. Então, assim, de novo, pode pegar qualquer empresa, cara, que conseguiu captar. Foi por um caminho, cara, que ninguém estava olhando. O próprio Nubank. Hoje todo mundo olha e fala, pô, cara... Era óbvio. Era óbvio. Cara, quando ele começou, ele sofreu o pão que o diabo amassou. Porque ninguém falou, cara, como é que você vai competir com o Itaú? Como é que você vai competir com esses caras? Não tem a menor condição. Não tem agência. Exato. Então, assim, cara... As empresas que conseguem captar, elas estão vendo uma realidade que pouca gente enxergou.